Bom dia, alunos! Tudo bem? Espero que vocês tenham tido ótimas férias, que estejam bem dispostos a retomar as nossas aulas. E hoje nós temos a primeira videoaula de matemática pós-recesso. Eu trouxe um conteúdo que nós vimos o ano passado, que nós revisamos um pouquinho no começo do ano e a sua continuidade. Resolvi escolher esse tema para essa aula, para que a gente volte de uma forma mais leve, com conteúdo já conhecido por vocês. Bom, para esse início, nós vamos falar dos conjuntos numéricos que vocês já conhecem. Nós vimos o ano passado, no sexto ano, e na revisão no início do ano, um pouquinho sobre dois conjuntos numéricos. Mas antes de começar, vamos falar um pouquinho sobre a utilidade, sobre o uso dos números no nosso dia a dia. Bom, no nosso dia a dia nós vemos números em todos os lugares, seja no mercado, preço, miligramas em uma embalagem, seja na nossa casa, as horas no relógio, as medidas no copo de receita, enfim. No nosso dia a dia, nós nos deparamos com muitas situações que envolvem números e que não estão apenas ligadas a contagens. Esses números, eles surgiram há muito tempo atrás, como nós já conversamos, e os conjuntos, eles foram evoluindo, eles foram crescendo com o passar do tempo. Como vocês já sabem, o primeiro conjunto que surgiu foi o conjunto dos números naturais. Na época, eles eram suficientes para o que eles utilizavam, para o tipo de comercialização, enfim. Esse conjunto, ele é formado pelos números positivos, que vocês conhecem, 1, 2, 3, 4, 5, mais o zero, tá? Por que eu digo mais o zero? O zero é um número que ele nem é considerado positivo nem negativo, ele é neutro. Então, o conjunto dos números naturais é formado pelo zero mais os números positivos. Como vocês já sabem, esse conjunto é um conjunto infinito. O que isso quer dizer? Por maior que um número seja, eu sempre vou ter um número maior que ele. Se eu pensar em um número muito alto, tipo 500 milhões, vai ter um número maior que ele. Então, sempre vai ter um número que é maior que o outro. Bom, com o passar dos anos, com o passar do tempo, só os números positivos passaram a não ser suficientes. Foram surgindo situações em que veio a necessidade de novos números. E nesse momento surgiu o conjunto dos números inteiros. Como vocês sabem, esse conjunto é representado pela letra Z e os elementos desse conjunto, ou seja, o que está dentro dele, são os números negativos, o zero e os positivos. Mas qual é a curiosidade a esse respeito? Se vocês observarem, o zero mais os positivos é o que a gente tem nos números naturais. Então, é como se tivessem pego esse conjunto dos números naturais e tivessem completado ele, aumentado esse conjunto, para nos dar mais opções. Mas aí é onde vem a pergunta. Mas e quando não conseguimos representar um número utilizando números inteiros? Porque da mesma maneira que aconteceu com os números naturais, que passaram a não ser suficientes e surgiu a necessidade de novos números e vieram os inteiros, com o passar do tempo, os inteiros passaram a não ser mais suficientes. Mas em que situações? Olha só, para representar a altura de uma pessoa, por exemplo, vamos dizer que a pessoa mede 1,60 m.
Ele não é um número inteiro. Ele é um número com vírgula. Então, onde ele se encaixa? Foram surgindo necessidades diferenciadas. Mas se uma pessoa pesa 60,5 kg, esse número também não é inteiro. Então, como vocês podem observar, com o passar do tempo surgiram novas necessidades e com elas um novo conjunto numérico. É como se a gente tivesse pego esse conjunto dos números inteiros e tivesse aumentado esse conjunto, completado esse conjunto para um conjunto maior, né? Que suprisse as nossas necessidades. Esse conjunto novo, ele é o conjunto dos números racionais, novo para a época, né? É o conjunto dos números racionais. E ele é representado pela letra Q. Mas vocês podem se perguntar, professora, mas o que está dentro desse conjunto? Bom, dentro desse conjunto eu tenho todos os números inteiros, porque eu tenho zero, positivos, negativos. Mas ele também trouxe para nós os números decimais, que são os números com vírgula, e as frações. Quando nós vamos efetuar uma divisão, nós podemos representá-la dessa maneira, em forma de fração. As frações, elas também estão dentro dos números racionais. Temos também mais um tipo de número que está dentro desse conjunto. São as dízimas periódicas. O que é isso? Dízima periódica é um número decimal infinito que tem um período que se repete. No caso desse número que eu coloquei para vocês agora, ele é uma dízima periódica, porque ele é um número decimal infinito e ele tem o número 5 como período que se repete. O 5 está se repetindo infinitamente. Olha só aqui, outra dízima periódica. Olha só, é um número decimal, é um número com vírgula, é um número infinito e tem o 81 aqui, ó, que é o meu período que se repete. Então, é uma dízima periódica. Então, vamos recapitular para que ninguém fique confuso. O que eu tenho dentro dos números racionais? Eu tenho o zero, eu tenho os números positivos, eu tenho os números negativos, eu tenho as dízimas periódicas, eu tenho as frações e eu tenho os decimais. Ou seja, eu tenho tudo que está nos números inteiros, mais frações, decimais e dízimas periódicas. Para que fique um pouco mais claro para vocês, eu vou mostrar aqui uma representação. É só um instante enquanto eu troco esses exemplos. Bom, gente, eu já modifiquei aqui os nossos exemplos e eu vou começar mostrando para vocês a relação entre os três conjuntos, tá? Antes disso, eu trouxe duas afirmações. Todo número natural é racional, mas por que um número natural também é considerado um número racional? Porque, olha só, eu falei para vocês que os números naturais são o zero e os positivos. E eu também falei para vocês que no conjunto dos números racionais nós também temos o zero e os positivos. Então, isso quer dizer que o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números racionais. Aqui tem outra afirmação que diz o seguinte: todo número inteiro é racional. Mas por quê? Eu falei para vocês que dentro dos números inteiros estão o zero
os números positivos e os números negativos. Mas esses números também estão dentro dos racionais. Então, nós podemos dizer que o conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais também, porque ele é um conjunto mais completo, que além do zero, positivos e negativos, ainda traz frações decimais e dízimas periódicas. Vamos, para finalizar a aula de hoje, falar um pouquinho sobre representação. Uma forma de representar um número racional seria como parte de um inteiro, como parte de um todo. Mas o que seria isso? Vamos pensar em uma pizza. A pizza completa, antes de nós começarmos a tirar as fatias, pode representar um inteiro, pode representar um todo, tá? Seria a ideia de uma pizza inteira. Mas nós começamos a comer, certo? Vamos supor que a gente começa a comer e ficou essa quantidade de pizza. E eu quero representar com uma fração a quantidade de pizza que nós ainda temos. Como é que eu faço isso? Olha só, eu vou contar quantas fatias de pizza então nós ainda temos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. O 5 ele vai ser o meu numerador, ou seja, ele vai ficar na parte de cima da fração. Já que eu quero saber quantas fatias de pizza nós ainda temos. O meu denominador são todas as fatias que vieram na minha pizza, em quantas fatias ela foi dividida. Então, ó, eu tenho 5 aqui já, né? 6, 7, 8. Então, essa é uma pizza de 8 fatias. A fração que representa quantas fatias ainda tem é representada pela fração 5/8. Por quê? Isso quer dizer que eu ainda tenho 5 fatias de uma pizza que tinha 8 fatias. Vamos para mais 2 exemplos para ficar ainda mais claro para vocês. Eu tenho aqui um todo, né, um círculo dividido em algumas partes. Eu quero saber que fração representa a parte pintada do meu círculo. Então, eu tenho 1, 2, 3 partes pintadas. Esse é o meu numerador. Para o meu denominador, eu vou contar em quantas partes o meu círculo foi dividido. Então, olha só, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele foi dividido em 8 partes. Então, 3/8 é a fração que representa a parte pintada do meu círculo. Para finalizar, vamos aqui no último exemplo. Agora eu quero saber o inverso. Eu quero saber que fração representa a parte branca do meu círculo. Representa a parte que não foi pintada. Então, vamos ver. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes desse círculo não foram pintadas. Agora, eu vou contar em quantas partes meu círculo foi dividido. 6, 7, 8. Então, 6/8 é a fração que representa a parte branca do meu círculo. Bom, gente, espero que tenha ficado claro. Esse é um conteúdo simples, eu tenho certeza que com muita atenção vocês conseguiram relembrar direitinho e entender o que é novo, tá? Diante disso, nós temos a primeira atividade valendo visto para o nosso ponto extra, disponível aqui na descrição. Não deixem de fazer e qualquer dúvida me chamem no privado, que assim que possível eu respondo todo mundo, tá? Um beijo e até a próxima aula.